O Império Persa, um colosso que se estendia da Grécia à Índia, de proporções jamais vistas na antiguidade. No seu auge, sob Ciro, Dario e Xerxes, dominava mais de 40% da população mundial e controlava vastos recursos, exércitos imensos e uma infraestrutura administrativa complexa para a época. Suas cidades eram maravilhas arquitetônicas, seus exércitos, uma força formidável. Mas e se, contra essa potência ancestral, fosse lançado um tipo de armamento que desafiaria toda a compreensão de guerra e destruição? E se mísseis guiados, armas de precisão e poder devastador da era moderna, fossem direcionados ao coração do Império Persa? A simples ideia é um exercício mental de aniquilação. Para entender o impacto, precisamos primeiro visualizar o Império Persa por volta do século V a.C. Imagine um exército de milhões, como o de Xerxes. Marchando pela Trácia e Macedônia, uma maré humana com suas lanças, escudos, arcos e cavalaria. A comunicação dependia de mensageiros a cavalo, de sinalização por fogo e a logística de caravanas e portos rudimentares. Suas defesas eram muralhas de pedra, fossos e a pura força numérica. O que acontece quando um inimigo invisível, que viaja mais rápido que o som, capaz de destruir um palácio com precisão cirúrgica, entra em cena? Vamos detalhar o cenário. Suponha que um poder moderno, por alguma anomalia temporal ou intervenção inexplicável, decidisse atacar o Império Persa em seu ponto de maior vulnerabilidade e poder simultâneo, seus centros de comando, suas capitais e seus exércitos em campanha. O alvo principal seriam as joias da coroa persa, Pasárgada, a cidade original de Ciro. Susa, a antiga capital elamita e um centro administrativo crucial. E, claro, Persépolis, a capital cerimonial, símbolo do poder aquemênida, com seus palácios grandiosos, tesouros e arquivos. Os mísseis guiados modernos, como os mísseis de cruzeiro, possuem um alcance que se estende por milhares de quilômetros, uma velocidade subsônica ou supersônica, e uma precisão que permite atingir um alvo específico com margem de erro de poucos metros. Eles não dependem de aviões para serem lançados nas proximidades do alvo. Podem ser disparados de navios muito distantes, submarinos submersos ou plataformas terrestres bem além das fronteiras persas. O Império Persa, em sua ignorância tecnológica, não teria absolutamente nenhuma capacidade de detectar sua aproximação, muito menos de interceptá-los. Para os persas, seria como se o céu se abrisse à ira dos deuses, ou talvez de um novo e terrível deus, caísse sobre eles. A primeira onda de ataque seria estratégica. Alvos, Persépolis, não apenas os palácios de Dario e Xerxes, mas os arquivos reais, os tesouros que representavam a riqueza acumulada de gerações, e o grande portão, a entrada simbólica do império. Um míssil de cruzeiro com uma ogiva de alto explosivo, digamos. Uma carga útil de centenas de quilos de explosivos de alta potência, explodindo sobre o Palácio de Apadana, transformaria a majestosa sala de audiências em ruínas pulverizadas. As colunas, que resistiram há milênios, seriam estilhaçadas. Os painéis de Bef, as esculturas que narravam a glória persa, seriam desintegrados em pó. O choque da explosão inicial seria sentido por quilômetros. Uma onda de ar que derrubaria pessoas e estruturas mais frágeis. O fogo se espalharia rapidamente, consumindo tudo que fosse inflamável. O impacto psicológico seria imediato e devastador. Imagine os guardas imortais, a elite do exército persa, testemunhando a súbita e inexplicável destruição de seu próprio coração simbólico. Não haveria inimigo visível, não haveria trombetas de guerra. Apenas um som estrondoso vindo do céu, seguido por uma devastação que desafiaria toda a lógica. A crença nos deuses, na ordem estabelecida, no poder invencível do grande rei, seria abalada até a medula. O terror não viria apenas da morte e destruição, mas da completa incompreensão do que estava acontecendo. Como lutar contra algo que não se pode ver, que não se pode tocar,
que não se pode entender. Isso geraria pânico em massa, desmoralização e o colapso da vontade de resistir. Simultaneamente, outros mísseis seriam lançados contra Susa e Pasárgada. Susa, um centro administrativo vital com seus palácios, armazéns e escritórios, seria alvo de ataques que visariam não apenas a destruição física, mas a decapitação da burocracia imperial. Mísseis penetradores poderiam atingir bunkers ou armazéns subterrâneos, se existissem, garantindo a destruição de suprimentos e registros. Em Pasárgada, a tumba de Ciro, um local de veneração, seria profanada ou obliterada, um golpe direto ao legado e à legitimidade da dinastia. A precisão dos mísseis modernos permitiria que tais ataques fossem múltiplos e coordenados, atingindo diversos pontos críticos quase ao mesmo tempo. A seguir, a atenção se voltaria para os exércitos. O Império Persa mantinha guarnições em vastas áreas e, em tempos de guerra, mobilizava grandes contingentes. Se um exército persa estivesse em campanha, digamos, em Sars ou em alguma planície da Mesopotâmia, suas formações massivas seriam alvos ideais. Uma concentração de dezenas de milhares de soldados, seus acampamentos, suas caravanas de suprimentos, tudo isso seria um banquete para as armas modernas. Mísseis de fragmentação, ou mesmo ogivas termobáricas, poderiam varrer áreas inteiras, transformando fileiras de hoplitas e arqueiros em massa de corpos e fumaça. A logística persa era impressionante para a época, mas totalmente vulnerável. As estradas reais, as pontes, os pontos de água vitais para a marcha de um exército maciço seriam alvos fáceis. A destruição sistemática de pontes sobre rios importantes, de poços e oásis, e de centros de armazenamento de grãos e suprimentos paralisaria qualquer movimento militar em larga escala. Um exército persa, sem água, sem comida e sem a capacidade de se mover, seria rapidamente desintegrado pela fome, sede e doenças, mesmo que nenhum míssil caísse diretamente sobre suas tropas. A cadeia de comando persa, embora eficiente para seu tempo, era hierárquica e dependente de figuras-chave. O grande rei, os sátrapas, os generais. A precisão dos mísseis guiados permitiria ataques de decapitação direcionados aos líderes. Imagine um sátrapa em sua residência, um general em seu corral de campanha. Um míssil, guiado por jipés e sensores inerciais, poderia atingir o edifício com uma precisão assustadora, eliminando a liderança em segundos. Sem líderes, sem comunicação e sem uma compreensão do inimigo, a vasta estrutura militar persa desmoronaria em caos. Os generais restantes não teriam como se comunicar entre si, nem como receber ordens do rei, que, se sobrevivesse, estaria em estado de choque e desespero. A falta de entendimento seria a maior arma. Os persas não teriam a menor ideia de onde vinham os ataques, quem era o inimigo ou como se defender. Seus sacerdotes interpretariam como a fúria de Ahura Mazda, ou talvez a ascensão de Ahriman. Os supersticiosos veriam presságios terríveis. O medo se espalharia mais rápido que qualquer mensageiro a cavalo. A moral colapsaria, deserções se tornariam endêmicas. As satrapias mais distantes, já com tendências de autonomia, veriam nisso uma oportunidade para se rebelar, percebendo a fraqueza do poder central. O império se fragmentaria em uma miríade de estados menores, lutando entre si contra o terror invisível. E o que dizer de uma frota persa? Navios de guerra, como triremes, eram feitos de madeira e movidos a remo e vela. Mesmo um míssil antinavio de pequeno porte, ou um míssil de cruzeiro adaptado, seria o suficiente para afundar uma frota inteira em questão de minutos. Não haveria defesa, não haveria manobra evasiva eficaz. A frota persa, que em seu tempo era uma força naval dominante, seria reduzida a destroços flutuantes, eliminando qualquer capacidade de projeção de poder marítimo. Este cenário não é apenas sobre destruição física, é sobre o desmantelamento de uma civilização. A economia persa, baseada na agricultura, no comércio e na coleta de tributos, seria aniquilada.
A destruição de cidades, a morte de líderes e a desorganização social levariam à interrupção da produção agrícola, ao colapso das rotas comerciais e à impossibilidade de coletar impostos. A fome se espalharia, as doenças proliferariam em meio aos escombros e corpos, e a ordem social desmoronaria. Em suma, se mísseis guiados modernos fossem lançados contra o Império Persa, o resultado não seria uma guerra, mas um extermínio. Seria um lado em combate contra um adversário que não tem como compreender, muito menos como resistir à natureza da ameaça. O Império Persa, em toda a sua glória e poder, seria reduzido a um monte de ruínas fumegantes em questão de dias ou semanas. A vasta máquina administrativa, militar e econômica que demorou séculos para ser construída seria desmantelada com uma eficiência brutal e assustadora. A história da humanidade teria tomado um rumo inimaginável, com a queda de um dos seus maiores impérios não pelas mãos de outro exército, mas por uma força que transcenderia a própria imaginação da guerra. A Era Aquemênida terminaria não com uma batalha épica, mas com uma série de explosões inexplicáveis, deixando para trás apenas o terror e a incompreensão. Se você se fascinou com este cenário de aniquilação tecnológica contra a força bruta da antiguidade, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais análises como essa. Deixe seu comentário sobre qual outro império antigo você gostaria de ver enfrentando a tecnologia moderna.